Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula agora sobre listas, tá? Então, nessa aula eu vou falar sobre um dos objetos mais importantes, tá? Da linguagem R, né? Considerando aí para dados, tá bom? Tanto em Python quanto em R, as listas elas são realmente muito utilizadas, tá? Elas são bem importantes mesmo. Então, sem enrolação, né? Vamos direto ao assunto. Deixa eu aumentar a tela aqui um pouquinho. Aqui eu já criei mais um arquivo, né, de listas e eu vou escrever a definição, né, de listas. Então, só para vocês pegarem rapidamente, então listas são muito parecidas com os vetores, tá? Então você já aprendeu aí sobre vetores, sobre fatores. Então as listas elas são muito parecidas, tá? Só que tem uma diferença aí, né? A gente consegue armazenar, né? Armazenar valores de diferentes tipos, né? Ou classes, tá? Então a gente consegue armazenar numa lista diferentes tipos de valores, né? Ao contrário dos vetores, que a gente só conseguia colocar um tipo, né? Mesmo se a gente passasse uma string, né? Caractere, um inteiro e, por exemplo, um valor lógico, quando a gente visse o conteúdo desse vetor, ele ia trazer tudo como string, tá? Então, a diferença basicamente é essa aqui entre listas e vetores, né? E as listas a gente consegue ir modificando também, tá bom? Então aqui eu vou colocar como NBConvert, tá? E eu já vou criar o nosso primeiro título. Vou colocar criação e modificação, tá bom? Que a gente vai modificar também as nossas listas. Bom, talvez eu já tenha mostrado, né, em outras aulas aí um pouquinho sobre esse assunto de listas, né, como a gente pode criar. Então, começando aqui pelo jeito, né, mais simples, que é utilizando o list. Então, o list aí é o principal comando, né, a função que a gente utiliza para construir uma lista, tá? E aqui eu posso passar valores, né? Então, eu vou passar meu nome, Caio, idade, 30, minha altura, 1,72, e true, né? Por exemplo, homem, true, verdadeiro, tá? Então, se tivessem, por exemplo, colunas, né? Então, coluna nome, coluna de idade, de altura e se é homem, né? E aqui true, tá? Então, eu posso rodar isso aqui e vamos verificar o conteúdo de x. Então, aqui, ó, vocês percebem, né? A diferença aí para o vetor é que aqui veio como string, aqui veio como inteiro, aqui como float, né? Ou double, e aqui veio como lógico, né? Valor lógico, tá bom? Então, realmente essa é a primeira diferença que vocês podem notar, tá? E aí tem outra forma, né, de eu passar isso aqui. Eu posso, por exemplo, dar nome aqui para cada um dos valores. Igual a gente fazia ali com names, né, em vetor, a gente consegue fazer com a lista também. Então aqui, por exemplo, nome, né? O nome vai receber esse valor Caio. Idade vai receber esse valor 30. Altura vai receber esse valor 1,72 e homem vai receber o valor true, tá bom? Então a gente pode utilizar o igual aqui, né? E colocar os caracteres que são os nomes de cada uma das colunas, por exemplo, né? Ou dos valores que a gente vai colocar nessa lista, tá bom? Então vamos rodar aqui e verificar. Então verificando, ó, né? Aqui a gente tem as nossas tags, né? Para cada um dos valores. Nome Caio, idade 30, altura e homem true, tá bom? Então, essa é uma das formas aí de a gente criar também uma lista, né? Já passando as tags aí para cada um. Bom, e aí como que a gente pode, por exemplo, passar um outro valor ou modificar, né, o nome, por exemplo, se a gente quiser. Primeiramente, para a gente ver aqui o conteúdo de nome, a gente pode usar esses dois colchetes aqui, né? Então a gente utiliza esses colchetes para verificar o conteúdo, né, da tag nome. Então a gente pode fazer dessa forma e ele vai retornar Caio, né? E se eu quiser passar um outro nome, né, substituir esse nome,
Posso fazer isso? Posso, né? Eu posso fazer dessa forma. Então, o conteúdo aqui, né, da tag nome vai receber, por exemplo, uma outra string, um outro texto, que eu vou chamar de Caio Avelino, tá? Então, nome e sobrenome. E aí, quando a gente visualiza o conteúdo, ó, verifiquem que modificou, né? Então, a gente consegue fazer a modificação dentro de uma lista dessa forma, tá bom? E aí, se a gente quiser adicionar mais um valor, por exemplo, né? A gente consegue fazer isso também? Conseguimos, né? Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar estado civil, né? Vou copiar esse aqui de cima para ficar mais fácil e vou simplesmente adicionar o nosso nome aqui que eu quero para o novo campo, né? Para a nova tag, tá? Então, estado civil, né? Ops, igual não. Aqui setinha para a esquerda e vai receber casado, por exemplo, tá? Então, casado. Vou rodar, e aí se a gente dá uma olhada aqui no X, ó, olha aí como ele criou uma nova tag, casado. E aí vocês podem perceber aqui, né, que ele criou uma tag com aspas simples, né? Por que que os outros não têm aspas simples e aqui tem? É porque aqui tem um espaço, né? Então, estado, espaço civil. Então, por isso que ele trouxe aqui dessa forma pra gente, tá? E aí ele retorna um casado, porque, entre aspas, porque aqui é uma string, né? Igualzinho. Ele retorna aqui também no Caio Avelino. Tá legal? E se eu quiser, por exemplo, excluir um campo, né, da nossa lista? Então, vamos, por exemplo, excluir esse campo aqui de homem, né? Como que eu faço? Então, mesma coisa, copio aqui o conteúdo, vou pegar qual que é o nome da tag que eu quero excluir, no caso, homem, e vou passar para o conteúdo dessa tag homem, vou passar null, né? Tudo em maiúsculo. O null basicamente é o que? É um nulo, né? Então vou passar um valor nulo para essa tag e aí esse valor da lista ele vai sumir, né? Ele vai desaparecer. Então posso rodar aqui e aqui coloquei maiúsculo, ó. X. Então agora a gente não tem mais o homem que tinha antes, né? Então agora só quatro tags, tá bom? E a gente pode também adicionar valores de uma forma diferente aqui, né, na nossa lista. Tem uma outra forma que eu posso simplesmente utilizar o append, né? O append é bastante comum lá em Python, em listas, né, mas a gente tem aqui também em R, né? Então eu posso passar aqui para a nossa lista, né, um append, né, dessa própria lista, né? Então o append eu preciso colocar os objetos que eu quero adicionar um no outro, né? Então a lista X eu quero adicionar uma outra lista, né? Então posso criar uma outra lista aqui e vou dar um nome, né, de faltas, por exemplo, vamos supor que é algum arquivo de escola, né? E aí tem as faltas nas aulas. Então faltas 0, né? Faltas vai receber 0. Então eu estou adicionando uma lista, né, a outra, tá? Então é o append, Estou colocando uma lista dentro da outra ali, né? Então vamos rodar isso aqui e ver como fica, né? Então, ó, vocês percebem que ele adicionou uma outra tag ao final, tá? Dessa lista, chamado faltas, né? Com valor 0, exatamente o que eu queria fazer, tá bom? E aí, como que eu posso visualizar os nomes, né, dessas tags? A gente pode utilizar o names, né? Assim como a gente utiliza lá para os vetores, a gente consegue aqui também visualizar dessa forma. Então, nome, idade, altura, estado civil e faltas. Então, temos tudo aqui. E eu posso, por exemplo, acessar um específico, né? Se eu quiser acessar um específico, eu posso pegar, por exemplo, segunda posição, que é a idade, posso fazer assim, né? Então, utilizando os colchetes também para pegar a posição de names, tá bom? E aí, se eu quiser, por exemplo, trocar o nome, se eu quiser trocar o nome aqui de idade, eu vou colocar, por exemplo, idade maiúsculo, tá? Consigo fazer também dessa forma. Então, trocar simplesmente assim, né? O conteúdo do segundo tag, né, vai receber idade maiúsculo, né? E aí na hora que a gente visualiza X, então aí está, né? Ele consegue fazer
essa troca para a gente. Tá legal? Então, é isso sobre criação e modificação. Acho que nada muito complexo, tá? Vocês podem aí escrever, né, exatamente as coisas que eu fiz. Não só assistam a aula, sempre vão acompanhando junto com o script que vocês mesmos vão criando. Vocês podem testar novas coisas, né? E pesquisar na internet também, caso vocês queiram fazer alguma coisa diferente. E caso dê erro, nunca se assuste, tá? Procure resolver sempre o problema. Leia o erro que está aparecendo, né? Às vezes procura na internet e você acha a solução. Tá legal? Então, deixa eu ir adicionando aqui mais células. Agora vamos para a parte de acessar listas. Então, acessando listas, tá? Deixa eu colocar como Markdown para fazer um título. E vamos rever aqui nossa lista, tá? Nossa lista X. Bom, como que eu acesso o conteúdo, né, de uma lista? É igual ali, é igual ali o que a gente faz com os vetores, né? Então, basicamente, utilizando os colchetes e dizendo qual que é a posição que a gente quer acessar dessa lista, né? Então, da lista X eu quero pegar a posição 1. Eu utilizo colchetes e ele vai trazer tanto a tag, né, quanto o nome para a gente, né? O nome não, o valor, né, dessa tag, que aqui no caso é um nome, né? Então, Caio Avelino, tá? E aí também, parecido com vetores, eu posso pegar as duas primeiras posições, se eu quiser. Então, a mesma coisa, ó, de 1 até 2, da posição 1 até a posição 2. Ele vai trazer posição 1 e posição 2, as tags e os valores respectivos, tá? A gente pode também pegar a posição 1 e 3, se eu quiser, da mesma forma também que a gente fazia com vetores. Então, cria aqui um vetor C, né? Pega a posição 1, pega a posição 3 e retorna aqui. Então, nome e altura. Nome, posição 1 e posição 3, altura, com também os seus valores. Tá legal? Eu posso também buscar pelo nome da tag. Então, se eu quiser pegar o estado civil, por exemplo. Então, basicamente, mesma coisa, ó. Ao invés de passar uma posição, eu posso passar um nome, tá? O nome da nossa tag, no caso, o estado civil. Então, ele vai trazer casado, tá bom? Bom, vamos ver também algumas coisas que a gente consegue fazer com as listas, tá? Eu vou criar uma nova lista aqui, vou chamar de LST, e essa lista ela vai receber valores 1, 2 e 3, tá? Bem simples mesmo, para vocês acompanharem. Então, LST aqui com valores inteiros, né? Eu consigo também, assim como a gente conseguia fazer com o vetor, pegar, por exemplo, os valores maior do que 2, por exemplo, né? Eu vou até colocar mais um aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Vamos pegar todos os valores da lista que são maiores do que 2, né? Então, é para aparecer 3 e 4 só. Então, vou pegar dentro da lista quando a própria lista é maior que 2, tá? E aí, ele vai trazer para a gente, ó, 3 e 4. Tá legal? Então, eu vou criar uma outra lista agora, lista 2. Lista 2, ela vai receber, né, list. E aí, eu vou criar aqui agora né, uma string, caractere. Vou criar um vetor. Então, uma coisa legal da lista é que eu posso colocar outros objetos aqui dentro. Então, eu posso colocar um vetor dentro de uma lista, né? E aí, receber 1, 2 e 3, por exemplo. E o terceiro valor da lista vai ser 8, né? Então, vamos visualizar aqui nossa lista 2. E aí sim, ó, a gente tem primeira posição A, né? A segunda é um vetor, 1, 2, 3, né? É o vetor aqui, ó, que a gente colocou. E a terceira posição é essa. O terceiro valor é o 8, tá? Beleza. Como que eu pego, por exemplo, a segunda posição? Então, isso eu já ensinei agora. Então, a gente pega basicamente fazendo isso. Tá bom. Então, a gente tem na segunda posição um vetor. Como que eu pego a segunda posição do vetor que está na segunda posição da lista, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu posso pegar aqui, eu vou copiar e a gente vai colocar mais um desse, tá? Vamos ver se é só isso? Vou rodar, ele não vai trazer nada, tá?
Então tem uma diferença, eu preciso colocar 2 vezes, tá? Os colchetes, ops. 2 vezes aqui e 2 vezes aqui, tá? Então é assim que a gente consegue retornar, né? Quando a gente tem uma lista aninhada, né? Que a gente chama. Quando tem um objeto ali com mais posições dentro da própria lista, né? Dentro do nosso objeto principal. Então, para pegar a segunda posição desse vetor que está na segunda posição da lista, a gente faz 2, 2, né? Se eu quiser pegar a terceira posição, né? Então aqui, ó, a terceira posição é o 3. Se eu quiser pegar a primeira, ele vai trazer 1. Então, dentro da posição 2 da lista, eu quero pegar nesse objeto a posição 1, tá bom? Então, basicamente assim que a gente faz. E aí, uma coisa legal também, né, que eu quero ensinar aqui para vocês, é como a gente pode transformar uma lista, né, em vetor. Então, vamos relembrar aqui a nossa lista LST, 1, 2, 3 e 4, tá? Se eu quiser transformar isso em um vetor, dá para fazer? Dá. Posso utilizar o unlist LST, né? E vou salvar isso, por exemplo, em um objeto chamado vetor, tá? Então, a gente pode rodar aqui e pronto, a gente transformou uma lista em um vetor, utilizando aí o nosso método, né? A nossa função unlist, tá? Unlist, se a gente traduzir para o português, não tem uma tradução exatamente ao pé da letra, seria deslistar, né? Então a gente está transformando uma lista, deixando de ser uma lista, tá? Então essa é a tradução aí, acho que mais eficiente para esse termo, tá bom? Então é isso, gente, não, sem muitos segredos também sobre lista. E vamos para o principal objeto na próxima aula utilizado em dados, né? Tanto em Python quanto em R, né? E aqui em R a gente vai criar então os data frames, tá? Que são muito importantes, que são tabelas no final das contas, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula. Até!